Oi, oi! Sejam bem-vindos ao canal Reticente, eu sou o tio Douglas e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao projeto Tolstói. Esse projeto, gente, na verdade esse vídeo ele vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mês de fevereiro, o que está acontecendo agora no mês de março e o que já está planejado para o mês de abril. Assim como o primeiro vídeo do projeto Tolstói, ele vai vir com este apanhadão geral aí. Então, ó, mês de fevereiro a gente concluiu aí a leitura da tag, que foi o Longo Claro Rio da Liz Monroe. Tem vídeo na playlist da tag. No mês de fevereiro a gente concluiu o cronograma de leitura com as 4 distopias. Também tem vídeo no cronograma de leitura de fevereiro de 2021. Né? Mês de fevereiro também teve esse livro lindíssimo do Mackenzie que eu publiquei aqui no canal, falando sobre ele. Foi uma dica, tá na playlist de dicas. Mês de fevereiro também a gente teve o projeto Mônica Fett, que foram essas 3 lindas obras da autora: O Limpador de Placas, O Catador de Pensamentos e Quando as Cores Foram Proibidas. Tá na playlist Projeto Mônica Fett aqui no canal também. Tá bem interessante. Então confere lá se você ainda não viu. Tem 3 historinhas aí contadas para as crianças e tá bem bonitinho. E também no mês de fevereiro, gente, a gente começou o projeto Literatura Clássica com Os Miseráveis. Então no mês de fevereiro eu li o volume 1, que é esse calhamação aqui. E aí no mês de março agora eu estou lendo o volume 2. Fechado? Então com isso a gente fechou o mês de fevereiro. Hoje a gente conclui com o projeto Tolstói. E aí finalizamos fevereiro. Mês de março, cronograma de leituras. Eu já concluí Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E hoje concluí o Vá, Coloque um Vigia, da Harper Lee. Lindíssimo, estou emocionada até agora com a conclusão do livro. Para quem não leu ainda, O Sol é para Todos é também da mesma autoria. E esse funcionaria muito bem como uma continuação. Os 2 livros, mas os outros 2 do cronograma de março tá na agenda de março, gente. Então, se você não viu o vídeo, tá na playlist Agendas, ok? Aí tá lá o videozinho, Agenda de Março. Fechado? Aí, então, como eu havia dito, eu estou lendo o volume 2 de Os Miseráveis. Esse ainda é um pouco maior, mas aí eu já tô bem avançado no cronograma. Tô seguindo à risca o cronograma deste, não tô antecipando. Nosso cronograma de leitura dos meses eu tenho antecipado eles, mas este não tem como, porque é muita coisa para ler. E aí mês de março chegou hoje para mim também o livro da tag do mês de março. Tô bem interessado. Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock. E aí já chegou junto com a revistinha. E o mimo é um diário, ó. Diário de Freya. E aí o livro vem num box bem bonitinho também, de papel, com as informaçõezinhas da tag. Esse é o 3º livro do ano. Não vai dar pra ver. Legal. E aí, mês de março, gente, a gente tá com um projeto, tá acontecendo o projeto Cirando das Diferenças. Esse projeto também tem playlist dele no canal, então são 10 historinhas, elas vão acontecer de segunda e quarta-feira. Começou no dia 1º de março, vai acabar no dia 31 de março. Então toda segunda e quarta vai ter uma historinha, são 10 histórias, 10 livrinhos. E aí eu conto as histórias, então é contando e mostrando o livro, então é bem interessante. Se você tem criança em casa aí, vai falar das diferenças, então é bem interessante, tá? Essa playlist aqui, tá? São 10 historinhas e aí amanhã a gente vai ter a 4ª e assim vai até a conclusão do mês. Para o mês de abril, a gente já tem o cronograma de leituras definido. Serão 4 obras do C.S. Lewis, né? Essas 4 obras lindíssimas dele. Essa publicação é linda, encapadura, bem bonito. Então, o primeiro vai ser Os 4 Amores. O segundo vai ser Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. O terceiro vai ser A Abolição do Homem. E o quarto vai ser O Peso da Glória. E aí a gente vai ter esses 4 livros no cronograma de abril. E no de leitura clássica eu vou começar e concluir Crime e Castigo, com fé em Deus, do Dostoiévski. Então essa aqui vai ser a nossa leitura de abril. E vai ser o 2º livro de literatura clássica que vai lá pro nosso caderninho de literatura clássica. Então tá bem organizadinho, já montei o cronograma de leitura dele também. Então eu espero que dê tudo certo. Fechado?
Bom, chegando então no cronograma no projeto Tolstói, propriamente dito, eu vou falar aqui uma primeira impressão que eu tive. Eu li para o mês de janeiro o Contos 1. E aí, para o mês de fevereiro, peguei contos do Contos 2, ok? E aí o comecinho aqui eu estranhei um pouco, fui fazer uma pesquisa na internet para entender como que funciona a dinâmica desses contos. E eu descobri, gente, que o Tolstói, por um período ali da vida dele, ele se tornou professor dos filhos e de alguns mujiques, que eram esses funcionários que moravam ali na fazenda, ou nas propriedades dele. Então, ele se tornou responsável, entre aspas, por essas pessoas que moravam ali na sua propriedade, né? E aí eu selecionei porque, na verdade, assim, são contos muito curtinhos, são apostilas que ele criou para iniciação à leitura ou algo do tipo. Então, e tinha algum viés educativo, pedagógico, ou tinha algumas morais, algumas coisas assim. Bom, então, como muitas coisas eu acredito que não tinha o perfil de ser discutido aqui no canal, eu fui lendo e selecionando algumas coisas. E desses primeiros contos que eu li, eu selecionei 4 que serão os 4 referentes ao mês de fevereiro. Então, para concluir o mês de fevereiro do Projeto Tolstói, o primeiro deles é Como o Tio Semyon Contou o que aconteceu com ele na floresta. Eu achei bem interessante esse conto, porque ele é um conto de aventura, então você vai ler, ele é curto, mas você fica ansioso, sem entender o que está acontecendo e preocupado, porque é uma situação atípica. Esse senhor, ele está no meio de uma floresta, no inverno, nevando, e ele está pegando lenha. E aí, de repente, ele se dá conta de que está escurecendo, vai anoitecer, ele está com um agasalho que não é muito forte, enfim. Ele fica preocupado, achando que ele vai morrer congelado lá na floresta. Amarra tudo no cavalo dele, na charretinha que ele estava ali, algo que parece muito simples, e sai em disparada. Mas ali ele não consegue encontrar a saída, ele se perde na floresta, uma coisa absurda, assim. Começa a escurecer muito rápido. Ele escuta uns sininhos e aí ele percebe que está chegando perto uma charrete com 2 cavalos e 2 rapazes. E aí essa charrete, os rapazes oferecem ajuda para ele. Diz que se ele saísse da charretinha que ele estava, o cavalo conseguiria carregar melhor a charrete dele e as lenhas e aí eles conseguiriam sair daquela situação. Ele aceita a ajuda, vai para a charrete desses 2 rapazes e aí sai todo mundo. Aí do nada vem um clarão na história, né, no conto, um clarão muito grande, e ele vê um penhasco. E esse penhasco, ele fica com medo, porque os cavalos começam a disparar em direção a esse penhasco. E ele pede para os rapazes para diminuir a velocidade, porque senão eles vão cair no penhasco. Mas eles não escutam ele, enfim. E na hora que ele vai ter o ápice, né, do conto, de que eles estão caminhando rumo ao penhasco mesmo, ele tenta segurar o galho e dá um grito: segura! Segurem-se! Alguma coisa assim. E ele acorda com 2 mulheres e ele tá na cama dele, e as 2 mulheres, assim, 2 senhoras, não sei, parece, e fala assim: tio Simeão, o que tá acontecendo e tal. Aí era um pesadelo, assim, né? Era um sonho que ele tava tendo. Mas aí essa história, gente, com certeza ela vai trazer pra gente a mensagem, né? Não só essa questão da leitura e do incentivo à leitura, mas que provavelmente foi para isso que ela foi escrita lá naquele contexto, né, dos mujiques e de ele querer lecionar e tal. Mas ela vai trazer essa referência do respeito que você tem que ter para a natureza, né? O frio, a neve. Então, naquele contexto da Rússia, você tem que tomar muito cuidado com isso e tudo. Então, tinha esse ensinamento, né? Aí o segundo conto, gente, se chama A Vaca. Na verdade não é um conto, é uma história real, né? Aqui tá falando pela publicação, né? É uma história real e é uma viúva, Dona Maria. Ela vivia com a sua mãe e 6 filhos. E aí eles viviam de uma forma muito simples, muito humilde. Eles eram muito pobres e tal, mas eles conseguiram juntar o dinheiro para comprar uma vaca. E aí essa vaca, ela dava leite para sustentar, para né, alimentar os 6 filhos dessa viúva. E um dia ela saiu e o filho mais velho foi pegar pão em cima de uma prateleira e com isso ele derrubou um copo, quebrou o copo de vidro no chão. Ele ficou com muito medo de falar com a mãe dele e tal, que tinha quebrado o copo, pegou o vidro e jogou fora. E o farelo com os restinhos do vidro ele colocou dentro de uma caçamba para ficar lá escondido e ninguém achar, para ele não ter que falar para a mãe dele que quebrou o copo. Aí o que aconteceu? A mulher pegou os restos de comida, colocou nessa caçamba e foi tratar da vaca. Aí o que aconteceu? A vaca começou a não comer mais, começou a passar mal e tudo.
Aí chamaram o moço que cuida disso e ele falou, olha, essa vaca vai ter que ser sacrificada, ela não tá querendo, ela não tá se alimentando, ela tá doente, tá? Pra vocês aproveitarem a carne dela, vocês vão ter que sacrificar. A mulher ficou muito triste, todo mundo, e o rapaz ficou numa consciência pesada, assim, da angústia de ler, assim, é bem curtinho, mas é muito triste, assim. Eles mataram a vaca. Ele mesmo não conseguiu comer da vaca, porque ficou muito mal com a história e tal. Mas aí, resumindo a história, gente, eles... a mãe dessa viúva, ela foi trabalhar, juntou mais dinheiro, comprou uma nova vaca, enfim. E aí a história, pelo que eu entendi, o ensinamento é que a gente não deve mentir para os pais, que a gente não deve omitir aquilo que acontece e tal, e as consequências dos nossos atos. Então, é bem interessante, assim, sabe? Eu achei bem interessante, vale a pena ler, assim, o conto. Bem bonitinho, assim, bem legal. E aí finaliza a cartilha, que é essa primeira parte com 5 histórias, e aí entra no primeiro livro russo de leitura. E aí esse livro, ele vai ter textinhos muito curtinhos, né? Muito curtinhos mesmo, ó. Assim, são linhas, bem pequenininho mesmo, assim. Eu li vários deles e vários deles têm mesmo informações interessantes. E aí o primeiro deles eu gostei muito, que é A Formiga e o Pombo. E aí vai contar a historinha que aconteceu entre os dois. Então eu imagino que essa história foi meio que livro russo para leitura de crianças, talvez, não sei. Mas aí é uma formiga que estava descendo até a beira do riacho para tomar água. E aí a água, uma onda veio e levou a formiga. E ela estava se afogando. E aí o pombo viu que a formiguinha estava se afogando, pegou o galinho que estava no bico dele e jogou para a formiga conseguir segurá-la no galho e se salvar, né? E aí imagino que a formiga entendeu quem era o pombo e que fez aquilo para ajudá-la e tal. Aí mais pra frente um caçador armou uma rede e conseguiu aprisionar o pombo. Aí a formiga foi e picou o pé do caçador. E aí ele deu um grito e largou a rede. Aí o pombo conseguiu voar e se libertar. Aí o que eu entendo que a história queria trazer de mensagem é que quando a gente ajuda, a gente pode ser ajudado, ou a gente provavelmente será ajudado também. Então, provavelmente quem vai tratar dessa história no contexto pedagógico vai trazer os valores disso, de ajudar o outro, de ser solidário, de ser amigo, de ajudar a cuidar e de preservar, enfim. Mais ou menos isso. E aí, a quarta historinha desse momento aqui, né, do primeiro livro russo de leitura, é uma história real que se chama A Criança Abandonada. E aí, o que vai falar dessa historinha, que seria a quarta e última do Projeto Tolstói de fevereiro, né? Uma mulher, ela tinha uma filha, que é a Masha, e aí a Masha, ela chega na porta da sua casa ali e vê uma criança, um bebezinho abandonado em farrapos ali na porta da casa dela. Aí a mãe, ela muito pobre, muito simples, ela, não, a gente não tem condição de ficar com esse bebê, né? Como que a gente vai sustentar mais uma criança aqui na família e tal? Aí a Masha chora, insiste, pede, implora, aí a mãe acaba cedendo. E aí o conto vai contar, assim, de forma muito simples, só o finalzinho, assim, de como que é a relação da Masha cuidando do bebezinho, alimentando, cuidando e pondo pra dormir. Então, assim, esse é talvez o mais simbólico de todos. Por quê? Porque ele vai falar de, mesmo na simplicidade, na pobreza, um ato tão nobre, tão rico, que é cuidar do outro. Mesmo nessas condições, você dividir o pouco que tem com o outro. Então, assim, é um valor muito bacana. Então eu falei, não, esse provavelmente fecha e ele vai com certeza ir pro vídeo, ok? Então, Projeto Tolstói, fevereiro, eu espero ter selecionado 4 histórias bem legais. E aí com isso a gente encerra então o mês de fevereiro até o mês de abril pra gente falar do Projeto Tolstói de março, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!